Muitos conhecem a história da Bíblia sobre Abraão e Isaque, quando Deus testou a fé de Abraão. Mas Abraão também teve um outro filho chamado Ismael. Abraão foi originalmente concebido para ter apenas Isaque, mas porque ele ficou impaciente com Deus, ele não podia esperar por mais um milagre. Então ele e a esposa criaram um plano para ter um filho por outros meios. Vamos primeiro apresentar a formação e o significado de Abraão na Bíblia antes de aprender mais sobre seus filhos. Quem era Abraão na Bíblia? Deus tinha um plano para Abraão: colocar ele e seus descendentes no reino de Canaã, também conhecida como Terra Prometida e Terra Santa. Localizada na inserção da Ásia, África e Europa, esta região era adequada para o povo escolhido de Deus, que deveria ser um exemplo para as nações do mundo. Ao chegar à Terra Prometida, Deus garantiu a Abraão que proveria a região aos seus descendentes. E o Senhor disse a Abraão: levante os olhos agora e olhe desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que vês, te dou a ti e à tua descendência para sempre. Deus continuou: e farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se um homem pudesse contar o pó da terra, então a sua descendência também poderia ser contada. Significativamente, Deus mais tarde mudou o nome de Abrão para Abraão. Seu nome anterior significava pai elevado, exaltado. Deus o rebatizou de pai de uma multidão, dizendo: eu te farei fecundo, e farei de ti nações, e reis sairão de ti. Na época, essas profecias devem ter parecido irônicas para Abraão, pois sua esposa Sara era estéril. Sua infertilidade seria muito significativa no desenvolvimento do Oriente Médio moderno. Deus prometeu a Abraão em Gênesis 15, versículo 4, que ele teria um herdeiro, aquele que sairá do teu próprio corpo. Impaciente, Sara disse a Abraão que tomasse sua serva egípcia Agar e gerasse um filho com ela. Isso aconteceu depois de Abraão ter morado 10 anos em Canaã. Filhos de Abraão: Ismael. Então ele foi a Agar, e ela concebeu. Após o nascimento de Isaque, Sara ficou ainda mais ressentida com a presença de Agar e Ismael e os mandou embora. Gênesis 21, dos versículos 8 ao 13, afirma: a criança cresceu e foi desmamada. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia que dera a Abraão, estava zombando, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava de seu filho, pois o filho daquela mulher nunca compartilhará da herança com meu filho Isaque. O assunto aborreceu muito a Abraão, porque dizia respeito ao seu filho. Mas Deus disse a ele: não fique tão preocupado com o menino e sua escrava. Ouça tudo o que Sara lhe disser, porque é por meio de Isaque que sua descendência será contada. Farei do filho da escrava uma nação também, porque ele é sua descendência. A origem bíblica do conflito moderno no Oriente Médio. O que Isaque e Ismael têm a ver com o conflito no Oriente Médio? O que o conflito no Oriente Médio tem a ver com escatologia ou profecia bíblica do tempo do fim? Vamos começar no livro de Gênesis. A maioria de vocês provavelmente conhece a história. Deus prometeu a Abraão um filho, por meio do qual ele faria uma grande nação e redimiria a terra. A promessa de Deus a Abraão estava diretamente conectada à terra de Israel. Era para ser cumprido por meio de seu filho Isaque, o primogênito de Sara, por meio de quem veio a nação de Israel, o povo judeu e o Salvador Redentor dos povos da terra, Jesus Cristo. Mas o que Abraão e Sara fizeram antes de Isaque nascer? Sara, lamentando sua esterilidade, disse a Abraão que fosse para sua serva Agar e concebesse com ela. Talvez por duvidar
talvez por ter ficado impaciente, Abraão, depois de tantos anos a ouvir a voz de Deus, tomou as coisas com as próprias mãos e ouviu a voz da sua esposa. Agora Sarai, a esposa de Abraão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma empregada egípcia cujo nome era Agar. Então disse Sarai a Abraão: agora eis que o Senhor me impediu de ter filhos. Por favor, vá falar com minha empregada. Talvez eu obtenha filhos através dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Então ele foi a Agar, e ela concebeu. E quando ela viu que havia concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Gênesis 16, capítulo 4. Temendo a ira de Sara, Agar fugiu da terra depois de conceber o primeiro filho de Abraão. Então nasce Ismael, por meio de quem vieram as nações dos povos árabes e eventualmente o Islã e o mundo islâmico maior. Agar concebeu Ismael e imediatamente depois disso, lemos que ela começou a desprezar Sara. Sara também desprezou Agar, porque ela concebeu um filho. Depois disso, Sara a tratou mal e Agar tentou fugir. Essa inimizade entre Agar e Sara por causa da péssima decisão de Abraão é o começo de toda a inimizade que existe até hoje entre os seus descendentes. No entanto, uma palavra celestial foi entregue a Agar. O anjo disse-a que seu filho teria muitos filhos e descendentes, embora vivesse uma aversão com as outras famílias e nações. Gênesis 16, 10-12 declara: o anjo acrescentou: aumentarei tanto a tua descendência, que serão numerosos demais. O anjo do Senhor também lhe disse: agora você está grávida, e vai dar à luz a um filho. Você deve chamá-lo de Ismael, e ele será um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. As palavras divinamente proféticas ditas a Agar ainda são de grande significado hoje. A profecia de que Ismael será um jumento selvagem não é um insulto. O jumento selvagem era o aristocrata das feras do deserto, a presa preferida dos caçadores. A profecia é uma referência de como os descendentes de Ismael imitariam o estilo de vida do burro selvagem, levando uma existência livre e nobre no deserto. 14 anos após o nascimento de Ismael, Deus agraciou Abraão com o segundo filho, o meio-irmão de Ismael, concebido com a sua esposa Sara. Deus instruiu Abraão a chamar o seu filho de Isaque, que significa riso, para a resposta cética de Abraão quando informado que ele e Sara teriam um filho na velhice, bem como a felicidade que ele traria aos seus pais. Isaque, por sua vez, gerou Jacó, também chamado de Israel, o pai dos israelitas. Os descendentes de Ismael e Isaque são, portanto, primos.